Olá, meu nome é Cristiane Gotardi, sou conhecida no mercado da cultura como Nani Gotardi. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre projetos culturais e falar um panorama sobre elaboração de projetos e os principais mecanismos de financiamento que a gente tem no país e fora deles. Esse projeto ele é parte do PROAC Expresso Direto, número 3921. A gente ganhou aí o edital para desenvolver essa videoaula no edital Fomento Direto a Profissionais do Setor Cultural. Vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalho com comunicação e relações públicas há 19 anos e estou na área da cultura desde 2009, com a minha empresa Locomotiva Cultural, pelo qual eu desenvolvo meus projetos. A gente trabalha em 3 principais áreas, né? Eu trabalho com a concepção e curadoria dos projetos, então ali na gênese do projeto a gente vai pensar como estruturar esse projeto. Depois a gente busca um mecanismo de financiamento, elabora um projeto, submete, para então a gente tentar esse recurso para a execução do projeto. No fim do processo, a gente trabalha comunicação. Então, sou RP de formação, trabalho com planejamento de comunicação 360 graus e faço essa gestão de equipes na área de comunicação para comunicar esse projeto e chegar até o público final. A gente já atendeu clientes no Brasil, fora do Brasil, principalmente Estados Unidos e um pouquinho ali na Europa, instituições culturais, centros culturais, coletivos e associações e também diretamente artistas e coletivos. A gente atende todas as linguagens artísticas, projetos de artes integradas também. E a gente transita também por projetos de impacto social. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre os principais mecanismos de financiamento, né? Quando a gente pensa em mecanismos de financiamento, logo vem à mente os mecanismos de financiamento público. Eles podem ser na esfera municipal, estadual ou federal. A primeira coisa que a gente pensa também é na antiga, por exemplo, Lei Rouanet. É uma lei que a gente utiliza a dedução de imposto de renda em empresas ou pessoas físicas que aportam recurso após a aprovação do projeto, né? Então eu vou citar algumas para vocês. Por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? A antiga Lei Rouanet, o PROAC ICMS, que ele funciona na mesma lógica, mas ele é do Estado de São Paulo. E agora na esfera municipal, se a gente pensar na cidade de São Paulo, por exemplo, existe o PROMAC, que é também via abatimento de imposto. As outras cidades do país, né, os outros estados têm mecanismos próprios e muitos municípios também desenvolvem alguns mecanismos de financiamento. A gente vai falar um pouquinho ainda na esfera pública dos editais. O principal mecanismo de financiamento é o PROAC Editais e ele tem uma série de tipos de mecanismos, né? Então o PROAC Editais mais tradicional, ele contempla projetos nas suas diversas áreas da cultura, desde audiovisual, passando por teatro, dança, e alguns editais específicos que a cada ano vão sendo renovados e repaginados para a realidade do que a gente está vivendo. O PROAC Direto, que é esse que a gente está fazendo, ele foi a verba do PROAC ICMS no ano de 2021 acabou sendo direcionada para o PROAC Direto, mas agora ela voltou a ser direcionada para o ICMS. É interessante a gente falar também o que a gente viveu na pandemia, né? O setor teve um congelamento de suas atividades e a Lei Aldir Blanc foi uma lei emergencial, no qual muitos artistas e coletivos e instituições culturais puderam realizar alguns projetos. E a partir de então, o setor todo se mobilizou para fazer na verdade, para pleitear um fomento mais recorrente ao setor. A Lei Aldir Blanc, ela foi promulgada recentemente e a ideia é que seja um fomento descentralizado, né? Que esse recurso chegue aos estados, chegue aos municípios e o mais importante, na minha opinião, foi a mobilização do setor e o entendimento de que esses recursos podem ser acessados e então a gente segue aí, né, com a Lei Aldir Blanc II como uma lei aí para os próximos 5 anos que vai ser um pouco mais perene. Também nessa mesma lógica foi
pleiteada a Lei Paulo Gustavo, que ela é uma política emergencial também para o setor, que ela vem como uma resposta ao pós-pandemia, né? A gente tem também fundações do governo, por exemplo, a Funarte, né? A Fundação Nacional das Artes, é uma fundação do governo brasileiro que aporta recursos para projetos na área da música, da dança, do teatro e do circo. Uma outra maneira de acessar recursos públicos é direto nas prefeituras. É muito importante observar a lei das licitações, né? Porque elas têm regras que precisam ser cumpridas, e recentemente, inclusive, essa lei foi reestruturada, o teto dela subiu um pouco, mas é primordial que essa lei seja observada na hora de uma contratação, na hora da venda de um projeto direto a uma prefeitura. Existem outras oportunidades que elas se correlacionam com a agricultura, né? E muitas vezes os artistas, os centros culturais, instituições não lembram dessas possibilidades. Por exemplo, se o seu projeto trabalha com o público dos idosos, existe o Fundo do Idoso. Se o seu projeto tem uma correlação com o esporte, existe a Lei do Esporte. Ou, por exemplo, se o público final é criança e adolescente, existe o Fundo da Criança e do Adolescente. Então, mesmo o seu projeto sendo cultural, se ele tiver uma correlação com outros mecanismos, por que não acessá-los, né? Fica aí uma dica bastante importante para a gente conseguir aí realizar os nossos projetos. Depois a gente vai passar para os mecanismos de financiamento privados, né? Normalmente existe uma via lei, né, de incentivo, que a gente falou um pouquinho ali atrás, existem os projetos incentivados, que o aporte de recurso é feito por empresas privadas. Eles podem ser, sim, por pessoa física direta, mas normalmente o que acontece é que esse aporte vem de empresas, né? Qual é a vantagem para a empresa? A empresa, ela agrega imagem, né, relacionada àquela causa, relacionada àquele projeto, e deduz o seu imposto. Qual é a vantagem pro projeto? Ser executado, ser realizado, né? Então, por exemplo, os bancos, eles têm, alguns deles têm fundações, institutos ou centros culturais que lançam editais de ocupação do espaço, como é o exemplo do edital da Caixa, ou do Centro Cultural Banco do Brasil, ou mesmo fundações, como é o Itaú Cultural, por exemplo, ou mesmo o Itaú Social, que eles lançam alguns editais e normalmente é pedido que esses projetos já estejam aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura ou no PROAC-ICMS, por exemplo. Em projetos menores, a gente tem a possibilidade de mobilizar empresas locais. Por exemplo, quero realizar uma peça de teatro num município pequeno, etc., e eu preciso de um apoio em alimentação para a equipe. Você pode fazer uma parceria, por exemplo, com o supermercado. A gente precisa colocar um cartaz, tal. Enfim, você pode olhar as empresas do local e ver quais tipos de parceria você pode fazer. Existem ainda os editais internacionais, de fundações, prêmios, né, e mesmo editais. Um exemplo que eu vou dar é a ONU. A Organização das Nações Unidas, ela tem subsetores, né, por exemplo, a Acnur, Unicef, a Undef, a Unesco, que elas vão, por causa, por área, abrir editais, né? Dentro do meu projeto existe, por exemplo, um público de refugiados. Dá uma olhada na Acnur para ver se tem algum edital ali que possa patrocinar o seu projeto, né? Também existem as fundações internacionais, que é o caso o que a gente fala, a OSF, né? Open Society Foundations, a Oak Foundation, ou mesmo a Fundação Luminate. Foram alguns exemplos que eu dei, mas você precisa entender a sua causa, o seu projeto, o seu tema, e aí buscar isso correspondente. Uma outra maneira de você tirar um projeto seu do papel é o financiamento coletivo, né? São formas colaborativas de captação de recursos. Quando você faz um projeto para colocar numa plataforma de financiamento coletivo, você precisa observar algumas coisas muito importantes para você conseguir adesão. Por exemplo, as cotas de contribuição. Você vai
elencar cotas de contribuição diferentes para que diferentes públicos, né, possam aportar o recurso. É interessante também colocar recompensas. A gente vai ministrar uma aula do tema que a pessoa tem interesse daquele projeto, ou, por exemplo, podem ser brindes, experiências, enfim, aí vai da sua criatividade entender como você pode recompensar esse aporte, né? Esse aporte ele pode ser feito tanto por empresas como pessoas físicas. E é muito importante você deixar a possibilidade que essas empresas ou pessoas físicas sejam mencionadas, ou, se elas preferirem, elas sigam no anonimato. Existem outros mecanismos de financiamento também de áreas correlacionadas, por exemplo, a inovação, o empreendedorismo e impacto social. Recentemente, não tão recentemente, a gente começou a ter mais contato com NFT, por exemplo, né? É um ativo digital, ele é baseado em blockchain e ele representa objetos reais, né? Então tem toda uma lógica ali para você tornar a sua obra de arte, etc., um ativo digital, uma NFT, e então começar a ser remunerado por ela. Dentro do universo das startups e do impacto social, a gente tem as aceleradoras, incubadoras, que podem ajudar não só com recursos, elas podem ajudar com conhecimento. De repente você precisa de uma consultoria de marketing ou uma consultoria de contabilidade, enfim. Muitas aceleradoras e incubadoras, elas dão essa ajuda em serviços mesmo, né? Ou mesmo existe, né, o investimento social privado, que vem, por exemplo, com o investimento anjo, capital semente, que são investimentos pequenos, mas que vão dar aí o start, né, aquele capital inicial que a gente precisa para levar um negócio à frente. Isso é muito interessante, por exemplo, para um pequeno centro cultural, né, que tem uma causa interessante, que tem um impacto social, está aí um universo que você pode acessar. Existem outros exemplos, não muito falados, por exemplo, dentro da sua ficha técnica do seu projeto. Existe algum artista de outro país que você precisa trazer para cá? Entre em contato com a embaixada desse país. Quem sabe ele não patrocina, por exemplo, uma passagem para esse artista vir para o Brasil. Existe também, a gente falou um pouquinho do crowdfunding, né? É o financiamento colaborativo, existe o match funding. Match funding é a empresa, ela lança um objetivo, vamos por se você conseguir captar via crowdfunding 50 mil reais, a gente aporta mais 50 mil reais. Por que as empresas fazem isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ela quer ver o engajamento, se seu projeto tem engajamento na sociedade. E segundo, porque se você já conseguiu andar com as suas próprias pernas, quer dizer que você consegue finalizar esse projeto. Isso é um bom sinal para a empresa. E, por último, eu queria falar um pouquinho das doações de pessoas físicas, né? A gente falou lá no comecinho de abatimento de imposto, mas existem também doações de pessoas físicas diretas, como empresas pequenas fazem, etc. Agora que a gente já falou um pouquinho do panorama dos mecanismos de financiamento, a gente vai para a elaboração dos projetos, tá? Quando a gente vai elaborar um projeto, a gente tem que pensar no proponente. Quem vai ser a pessoa que vai propor, a pessoa física ou jurídica, né? E como é que a gente descobre isso? Eu posso ser o proponente? Eu, pessoa física, posso ser o proponente? Ou a minha empresa pode ser a proponente? O que vai dizer é o edital ou a lei. Ali vai dizer a regra, né? Eu preciso ter 2 anos na minha atividade, desenvolvendo projetos na minha atividade. Eu preciso ter algum certificado estadual ou de contabilidade. Tudo vai estar ali no edital ou na lei de incentivo para você checar e ver se você pode mesmo ser o proponente, porque sem proponente não adianta começar projeto. Depois, a gente pensa na concepção e curadoria. A concepção e curadoria é uma união entre a parte artística, né, e a parte de quem vai fazer o projeto. A gente vai pensar quais os objetivos, qual é o conceito artístico, quais os artistas e obras envolvidas, né, e a partir disso a gente vai fazer uma programação. As atividades, o que a gente chama em projeto de produtos culturais. No orçamento, tem alguns pontos principais que a gente precisa levar em conta. A gente precisa entender o que vai de gasto, de investimento
na pré-produção do projeto, né? Qual é a equipe que a gente vai precisar contratar, etc., antes desse projeto começar a ser produzido. Depois a produção e a pós-produção. O exemplo de pós-produção é um filme, que ele é a pré-produção, né? Você aluga um local, você contrata a equipe, a passagem, etc. Depois a produção, é a hora da filmagem, né? O que vai ali na produção, etc. E a pós-produção é a edição desse filme, a colorização, etc. Enfim, e aí por fim, né, já pensou na pré-produção, produção e pós-produção, você vai para a comunicação. Como que eu vou comunicar o meu projeto? Por último, a gente precisa pensar num item chamado despesas administrativas. Esse é um item que costuma passar uma rasteira em quem está começando os projetos, né, elaborar os projetos. Porque, por exemplo, você tem que contabilizar quais os impostos sobre as notas, as taxas bancárias, etc. E por isso é muito importante você contar, por exemplo, com um produtor experiente e com um contador, né? Mas eu vou precisar também contabilizar valores de correio, material de escritório. Então tenha tudo isso na sua planilha para você conseguir executar o seu projeto com aquele valor que vem do aporte do mecanismo de financiamento. O grande desafio, né, de equilibrar os investimentos é remunerar bem a equipe e cumprir a questão de equipamentos técnicos, né, que precisam ser colocados nesse projeto. Uma coisa que eu digo, você precisa reconhecer bem os seus profissionais financeiramente, né? Uma dica que eu posso dar é a seguinte: se você tem condição de fechar mais de um serviço com um fornecedor, é interessante, porque você pode conseguir desconto. E aí, isso aí já é mais um posicionamento, é muito interessante você contar com profissionais da sua localidade, da sua cidade, né? Para você fomentar a cultura, fomentar a economia criativa no seu local, fortalecer essa questão, né? Se a conta não fechar, você tem que voltar na essência do seu projeto. Puxa, eu extrapolei o meu orçamento. Se lembra por que você fez esse projeto? Qual foi a ideia inicial, né? Aí vai ficar mais fácil você fazer as decisões de corte de orçamento. Depois a gente vai para o cronograma. O que é o cronograma? Você colocar na linha do tempo as ações do seu projeto. O que costuma acontecer muito coloquei na linha do tempo. Lembrei que eu preciso de mais um mês de produção, mais um mês de marketing digital, por exemplo. E aí você vai descobrir furos no seu orçamento. Isso é muito comum. Então você volta para o orçamento e equilibra no orçamento de acordo com esse cronograma traçado. É importante você também pensar, o meu cronograma não pode ser longo demais a ponto da minha equipe perder o engajamento ou as taxas bancárias, por exemplo, onerarem demais o projeto, ou curto demais a ponto de eu não conseguir executar o meu projeto, né? Então é questão de equilíbrio também. Se a gente pensar na contrapartida social, que é um próximo item, a gente tem que pensar no impacto social do projeto. No meu entendimento, todo projeto de arte e cultura deve ter um impacto social por si só, né? Mas muitos projetos e leis de incentivo pedem que você demonstre o impacto social com ações de impacto social. A dica não faça só para cumprir tabela. Tenho que ter uma contrapartida social. Pense nas ações do seu projeto, na essência do seu projeto, e aí você pensa nas ações de contrapartida social. Qual é a organização parceira que vai se beneficiar do meu projeto, beneficiar com a contrapartida social? É uma ONG? São as escolas públicas do município? Enfim, você vai desenvolver ações que possam beneficiar a sociedade diretamente com o seu projeto. Depois a gente vai para a comunicação, né? Todo projeto precisa de um plano de divulgação. No plano de divulgação, o ideal é você ter ações complementares no digital e no offline, né? E o ideal é que elas estejam integradas, que a equipe do digital e que a equipe do offline se conversem, tracem uma estratégia de comunicação que funcione e se potencialize, né? Por sua vez, a assessoria de imprensa, né, a gente está pensando aí no offline, pode sensibilizar a crítica especializada, garantindo aí portfólio para o seu projeto, para próximos editais, etc.
Também pode repercutir o teu projeto na grande mídia, o que ocasiona, né, em repercussão para muitas pessoas e assim público. Agora, se você estiver fazendo seu projeto numa cidade pequena, você não pode esquecer dos veículos locais. Aquela rádio que a população escuta, ou aquele pequeno jornalzinho que as pessoas leem de domingo, etc., pode ajudar a divulgar seu projeto bastante. Você pode também inovar nos seus meios de divulgação, com ações complementares. Algumas vezes você pode pensar o seu meio de comunicação como um produto cultural em si. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, pode fazer uma fanzine, né? Uma revistinha com quadrinistas, artistas que possam divulgar o seu projeto e ao mesmo tempo é um produto cultural. O que está muito sendo feito também são podcasts, né? Podcasts, eles têm vários formatos, podem ser contos, podem ser notícias, podem ser entrevistas e também pode ser um produto cultural em si. E você também pode usar a tecnologia a seu favor, tanto em projetos grandes, onde você tem um orçamento maior, né? E aí você pode utilizar, fazer, por exemplo, projeções pela cidade para divulgar o seu projeto. Tem que ser criativo. Então é isso. Muitas vezes o seu meio de comunicação, né, a sua mídia pode ser um produto cultural. Por fim, informações adicionais. Tem muitos editais e que tem esse campo, né, informações adicionais. O que você vai colocar nas suas informações adicionais? O que não coube no seu projeto. Mas é importante você dizer e contar para o seu financiador. Por exemplo, seu portfólio, arquivos com fotos comprobatórias de outros projetos ou de outras edições desse projeto, cartas de anuência, depoimentos, né, de artistas, dos idealizadores do projeto ou mesmo da comunidade que vai receber esse projeto, ou um vídeo explicativo, né, que seja autoexplicativo do projeto. Todo esse material pode agregar na hora do seu projeto ser eleito ou aprovado, né? Você ganhar aquele prêmio ou incentivo. Para finalizar, nós vamos falar da prestação de contas. A prestação de contas já é a execução do projeto, mas eu achei importante trazer para essa videoaula porque é um momento aí que muitos produtores iniciantes se enrolam. Eu vou falar algumas boas práticas, tá? Qualquer alteração orçamentária que você vá fazer durante a execução do seu projeto, ela precisa ser chancelada pelo mecanismo financiador. Não faça nada antes dessa chancela, senão você pode se enrolar. Outra coisa, todo e qualquer pagamento que for realizado a um fornecedor, seja serviço, seja artista, seja compra de equipamento, aluguel de equipamento, você precisa ter uma nota fiscal ou então um recibo. Preferencialmente uma nota fiscal, porque o recibo normalmente incide imposto. Quem vai te dizer sobre essa questão do imposto, com muita propriedade, é um contador. Outra coisa, tenha uma pasta física. Puxa, mas a gente está na era do digital. Imprima tudo e guarde numa pasta física também, porque os arquivos digitais podem se perder e normalmente você precisa ter a comprovação desses recibos, notas fiscais, etc., 2, 5, 10 anos, depende do edital ou da lei que você está utilizando. Para trazer um pouquinho mais para a realidade tudo isso que a gente falou, eu vou falar de um projeto real, né? Um estudo de caso que a gente trabalhou e a gente acessou mecanismos de financiamento 2 vezes, conseguindo aí elevar esse projeto a um outro patamar de profissionalização. Em 2019, a TAPA, a Trupe de Artistas Perdoenses Associados, nos procurou porque eles queriam entrar num edital do PROAC para conseguir recursos e executar o Festband. O que é o Festband? É um festival de música independente realizado em Bom Jesus dos Perdões desde 1994 até 2005, de maneira totalmente independente, né, com recursos próprios, etc. Esses artistas e produtores culturais que me procuraram, eles foram formados nesse festival, eles tiveram os primeiros contatos com produção cultural nesse festival. Em 2017, eles retomaram 12 anos depois com esse festival e agora como realizadores e com recursos próprios,
eles fizeram uma edição competitiva com pequenos apoios diretos de empresas locais, né? Então, recursos próprios, mais os pequenos apoios das empresas locais. E aí, né, 2018 para 2019, eles me procuraram e a gente identificou que esse projeto ele tinha um potencial de mobilização de rede. Além de um festival de música independente, ele tinha uma questão ali de fortalecimento setorial importante. E aí a gente trouxe isso, que muitas vezes isso já está acontecendo, mas o grupo, os produtores, embora eles enxerguem a potência, a gente coloca como se fosse um espelho para a gente poder potencializar isso ainda mais. A gente elaborou um projeto, inscreveu num edital do PROAC, de festivais de novos talentos, foi um edital que só teve aquele ano, 2018, e então nós fomos contemplados e esse festival aconteceu principalmente com apoio do PROAC, mas ainda com apoio das prefeituras. Por que das prefeituras? Porque a gente entendeu que esse projeto precisava circular. Ele teve uma ampliação geográfica. Além de Bom Jesus dos Perdões, ele teve uma edição em Nazaré Paulista e uma edição em Atibaia. Então, com o recurso do PROAC, ele ganhou ampliação geográfica, ele chegou a mais músicos, mais produtores, a classe artística daquela região foi fortalecida. O outro ganho foi a profissionalização, o pagamento de toda a ficha técnica, que no passado muitas vezes nem remunerada era, e esse coletivo ganhou também um salto em experiência de execução de projetos com dinheiro público. O resultado disso tudo foi um fortalecimento setorial, profissionalização do próprio coletivo realizador, que passou também a trabalhar com outros projetos na cidade. Em 2020, esse coletivo retornou até a gente e com o advento da pandemia, a gente precisou readequar esse projeto. Então a gente adequou esse projeto à realidade da pandemia, transformou ele num projeto online, mas não foi só uma transformação de formato. A gente pensou que na essência desse projeto ele precisaria mirar no fomento à cena mais do que nunca, porque aquela cena cultural estava passando por graves dificuldades financeiras, né, com muitas atividades artísticas paralisadas, e esse desafio tornou então uma potência do projeto. A gente entrou via Lei Aldir Blanc, né, aqueles editais do PROAC que contemplaram a Lei Aldir Blanc, e o objetivo do nosso projeto, ele coadunava com o objetivo da lei, que era mitigar os efeitos da pandemia. Isso virou o nosso lema, virou o nosso mote. Então, de novo, a ficha técnica foi remunerada e até melhor remunerada do que foi no primeiro projeto. Os músicos, a gente também fez um financiamento colaborativo, tá aí, a gente conseguiu uma questão, quase um match funding, né? Porque veio o dinheiro do PROAC, o coletivo fez toda uma mobilização para conseguir recursos e aumentar os cachês dos músicos envolvidos e toda a cadeia ali de economia criativa daquela cidade foi beneficiada. Tanto tinha uma consonância entre o projeto e o edital, que de 400 projetos nós ficamos em 22º lugar. Desde então, a Tapa segue firme e forte e o festival Festband ganhou uma outra importância na cidade e na região. Com isso a gente encerra a nossa videoaula. Eu espero que esse conteúdo ajude principalmente quem está começando, aquele produtor ou aquele artista, pequeno centro cultural, que quer se organizar e começar a profissionalizar suas atividades. O financiamento, o recurso público, privado, colaborativo pode ajudar muito. E também queria contar para vocês que em breve, como parte desse projeto, a gente vai lançar um e-book com o mesmo tema, com mais dicas. Ele vai estar disponível na internet para ser baixado gratuitamente para quem quiser se aprofundar no tema. Essa é a nossa contrapartida social a esse projeto. E também, quem quiser entrar em contato para mais informações, bater um papo, a gente está à disposição. Muito obrigada!